Se você pretende fazer o mestrado, mas não sabe nem por onde começar, fique nesse vídeo que eu irei apresentar para vocês 8 dicas fundamentais para quem pretende começar o mestrado. A primeira dica, logo de cara, é conheça as opções de cursos que você tem aí na sua região. Recentemente, a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, uma fundação ligada ao Ministério da Educação, autorizou funcionamento de cursos de mestrado à distância. Contudo, ainda são pouquíssimas as possibilidades, né? De fato, cursos em funcionamento, mais de 99% dos cursos são cursos presenciais. Então, a primeira dica que eu passo para você é conheça quais são os cursos que você tem interesse, né? Se você pretende, por exemplo, fazer um curso de mestrado na área de administração, é fundamental que você saiba quais são as opções de curso de mestrado que tem aí na sua região. É fundamental a gente entender, né, e saber quais são todas as possibilidades de curso próximo aí de onde você mora, portanto, né. Eu até apresentei recentemente, eu vou colocar na descrição desse vídeo o link de um outro conteúdo que eu gravei, em que eu apresento como escolher um curso de mestrado ou doutorado. Assim que finalizar esse vídeo aqui, depois, né, você acesse este material, repito, vai estar aqui na descrição desse vídeo, e lá eu explico uma ferramenta dentro da plataforma Sucupira, em que é possível você saber todos os cursos de mestrado, todos os cursos de doutorado, e filtrar por região, filtrar por nota. Então o primeiro passo, para quem não tem a mínima ideia de como, né, começar, é você saber quais são as opções de cursos que existem, né, curso de mestrado que existe aí, portanto, perto da sua região. A segunda dica fundamental é, depois que você sabe quais são os cursos que existem perto de você, né, você acesse o site desses cursos de mestrado, que são cursos do seu interesse. Por quê? Porque no site dos cursos, e todo curso de mestrado, todo curso de doutorado, tem obviamente um site com informações complementares, você vai conseguir ter acesso a uma série de informações relevantes para você. Por exemplo, uma informação que todo site de curso de mestrado tem é a área de concentração e as linhas de pesquisa que o curso de mestrado oferece. Todo curso de mestrado, necessariamente, tem uma área de concentração, e o próprio nome é autoexplicativo, né? A área de concentração é a área em que as pesquisas, os estudos que são realizados dentro do mestrado se concentram, né? Por exemplo, vamos imaginar um curso de mestrado que tem uma área de concentração na área de marketing. Então, todos os trabalhos, todas as dissertações que são realizadas dentro desse curso de mestrado devem se concentrar dentro dessa área de marketing. E isso vale para qualquer curso de mestrado, seja a área que for, sempre vai ter uma ou mais área de concentração. Além da área de concentração, tem ainda as linhas de pesquisa, né? Será que dentro da área de marketing, por exemplo, né, eu quero estudar apenas o comportamento do consumidor? Será que o curso que eu quero fazer tem essa linha de pesquisa, né? Eu quero estudar uma outra linha de pesquisa, uma outra área, né, que seja relevante para mim, enfim, é fundamental. Então, o segundo passo, a segunda dica que eu passo para você é conheça, né, acesse o site do mestrado que você queira fazer e procure lá informações relacionadas à área de concentração e as linhas de pesquisa. Mas tem outras informações extremamente relevantes para vocês também dentro dos sites, né? Que é, por exemplo, o horário de funcionamento dos cursos, né? Se você vai fazer um curso presencial, tem cursos de mestrado que ocorre, por exemplo, nos finais de semana, sexta, sábado, né? Outros cursos podem ocorrer durante a semana, no horário de manhã, no horário da tarde, da noite. É importante você saber qual que é o horário de funcionamento dos cursos, porque você precisa conciliar a sua agenda de trabalho, a sua agenda de estudos, com as disciplinas que são ofertadas. É importante dizer que no primeiro ano, né, sobretudo no primeiro ano do mestrado, é uma carga mais pesada, digamos assim, de disciplina, porque é o período no qual você vai ter que cursar as disciplinas do curso de mestrado. Então esse primeiro ano, né, exige um pouquinho mais de tempo e de dedicação, sobretudo na condução, na realização dessas disciplinas. Lembrando, um mestrado tem, em média, a duração aí de 2 anos de realização. Mais do que isso,
no site do programa, no site do curso, você vai ter certamente acesso à lista dos professores, e dentro dessa lista dos professores, você pode ter acesso aos currículos dos professores. Então, isso é fundamental, né, que você acesse o currículo Lattes de cada professor e procure saber o que ele está pesquisando, o que ele tem interesse, qual que é a última publicação ou as últimas publicações dos professores, né, porque ali você vai saber qual que é o interesse dele, né, o que ele tem feito, o que ele tem pesquisado. É fundamental, inclusive para uma dica mais para frente que eu irei falar. Aliás, fica aqui comigo, que além das 8 dicas fundamentais, eu apresento ao final do vídeo uma dica bônus para você que ainda está cursando a graduação. Além dos professores, repare, você pode ter acesso à relação das disciplinas, o horário das disciplinas, quando que é conduzido. Então, no site, mais uma vez, do curso, você vai encontrar uma série de informações que vão te ajudar, que vão obter, né, que vão facilitar você a saber, primeiro, se o curso é adequado a você, segundo, se você tem condições, né, de realizar o curso dependendo do horário que é ofertada a disciplina, dependendo do dia que é ofertado, todas essas informações são extremamente relevantes. E se for uma disciplina, né, se for um curso de mestrado em uma instituição particular, é importante você saber qual é a mensalidade e se tem bolsas de estudo disponíveis. Muitas instituições privadas oferecem bolsas, sejam particulares, né, da própria instituição, sejam bolsas de agências de fomento estadual ou federal, por exemplo, a CAPES e CNPq. Então, mesmo sendo uma instituição particular, é possível que você estude com fomento de bolsas, né, o que irá certamente te ajudar demais aí na condução do seu estudo. Então, a primeira dica é, saiba as opções de curso que tem na sua região. Segunda dica é, entre no site dessa instituição e procure saber informações adicionais sobre o curso do seu interesse. A terceira dica, não poderia ser diferente, é contate os professores, né? Eu, sinceramente, né, já tem alguns anos que eu estou em aula, que eu ministro aula de mestrado e doutorado, e eu gostaria muito que eu tivesse tido a oportunidade de receber um contato de algum candidato. Olha, professor, né, eu sei que você pesquisa essa temática, eu, por exemplo, venho há muitos anos pesquisando sobre empreendedorismo, né, diferentes tipos de empreendedorismo, feminino, empreendedorismo por necessidade, enfim, né, mas uma dica que eu passo para você é, se você tem interesse numa instituição, se você tem interesse num curso de mestrado, procure o currículo, como eu disse antes, e por que não, mande um e-mail para o professor, né, oi professor, tudo bem, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais, você acha que seria possível conversar com você um dia aí, durante uma sala, enfim, a gente marcar uma conversa, eu gostaria de expor algumas ideias que eu tenho para fazer uma pesquisa com você. Esse contato prévio não tem problema nenhum, aliás, repito, né, eu como professor gostaria muito de ter a oportunidade de receber o contato de alguns candidatos interessados em fazer algum mestrado aqui comigo, né, então isso facilita demais. Se você tem interesse no mestrado, contate algum professor do curso que você gostaria de realizar. Uma outra dica, né, se eu não me engano, a quarta dica aqui do nosso vídeo é faça disciplinas isoladas. Praticamente todo curso de mestrado oferece a possibilidade de você fazer disciplinas do curso antes mesmo de estar matriculado no mestrado. Então, repare o seguinte, antes de você ler o edital, antes de você fazer o processo seletivo para se tornar um aluno regular, existe a possibilidade de você fazer disciplinas isoladas. E qual que é a vantagem, ou quais são as vantagens de você fazer uma disciplina isolada? A primeira, e talvez a mais importante, é você mesmo conhecer o curso, né? Conhecer a estrutura, conhecer como é ofertada a disciplina, né? E mais do que isso, né? Quando você faz uma disciplina isolada, você tem a oportunidade de conhecer os professores, parte dos professores que compõem ali o núcleo dos professores permanentes, né? E, mais importante ainda, os professores conhecem você, né? Então você faz uma disciplina isolada, uma, duas disciplinas, você conhece o curso, você conhece a disciplina, como ocorre o mestrado, né? Você passa a entender um pouquinho mais da lógica da instituição, da lógica de um mestrado, o que se espera de um aluno de mestrado, o que se espera na produção de uma dissertação, e os professores passam a conhecer você, o seu interesse, a sua dedicação, né? Tudo isso a gente consegue verificar quando a gente está ministrando a disciplina em sala de aula e a gente conversa entre os professores, né? Se você faz uma disciplina isolada e depois
você, por exemplo, vai se candidatar a um processo seletivo para entrar no mestrado, a gente conhecendo, os professores conhecendo você, fica muito mais fácil da gente, de fato, indicar, né, o seu nome como um possível candidato regular ao curso de mestrado. A quinta dica, né, que é fundamental para você entrar num curso de mestrado é crie ou atualize o seu currículo Lattes, né? O currículo Lattes, para quem não conhece, é um currículo acadêmico disponibilizado pelo CNPq, em que você, obviamente, coloca lá todas as suas realizações, né, todos os seus projetos, a sua formação acadêmica, e os professores têm a oportunidade de, né, saber a sua trajetória, seja acadêmica ou profissional. Então, se você não conhece sobre o currículo Lattes, aliás, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o que é o currículo Lattes, como criar e preencher um currículo Lattes, coloque aqui nos comentários desse vídeo, que depois eu gravo um vídeo especificamente falando sobre o currículo Lattes. Mas é fundamental, se você quer entrar num curso de mestrado, é essencial que você tenha um currículo Lattes cadastrado e atualizado, ou seja, com as informações mais recentes sobre o seu perfil, tá? A sexta dica que eu passo para vocês é, aí sim, olha, eu já entrei no Sucupira, eu já sei quais são as opções de curso que tem na minha região, eu já entrei no site, já procurei saber qual área de concentração, linha de pesquisas, disciplinas, professores, carga horária, etc. Contatei o professor, né, fiz um contato prévio, manifestei o meu interesse, até mesmo fiz uma disciplina isolada, em que eu conheci um pouco mais sobre o curso, a disciplina, os professores me conheceram, mais ainda, né, eu já tenho o meu currículo Lattes atualizado, né, agora sim eu quero entrar no mestrado, vou fazer um processo, vou me candidatar a um edital, né. A dica fundamental que eu passo para vocês é, leia com atenção o edital do processo de seleção, porque é no edital do processo de seleção que vai estar toda e qualquer informação relacionada ao processo de seleção. E leia com atenção, porque lá tem as disciplinas, mais uma vez, lá tem a área de concentração, a linha de pesquisa, lá tem informações de toda, né, como vai ocorrer o processo seletivo. Geralmente o processo seletivo ele é composto por algumas etapas. A primeira etapa é a de análise do currículo, da documentação, dentre os quais se insere o seu currículo, né? Então você vai disponibilizar lá toda a documentação de formação, diplomas, se já tem algum artigo ou não, né? Uma segunda etapa, geralmente, isso pode variar de curso para curso, né? Mas uma segunda etapa envolve a realização de uma prova, né? Pode ser uma prova de língua inglesa, ou uma prova de algum conhecimento teórico e por aí vai, né? Alguns processos seletivos, como por exemplo no curso de mestrado em administração, não é incomum se pedir o teste ANPAD, que é um teste da Associação dos Cursos de Pós-Graduação, né, em administração, em que você precisa fazer um teste que antecede, né, e esse teste gera uma pontuação. Esse teste ele é importante, é um dos quesitos de avaliação do processo seletivo. E a última etapa, geralmente, é a etapa de entrevista, né, que é fundamental em todo o processo seletivo de mestrado. Mas, quando você lê o edital, e aí vai variar de instituição para instituição, você vai ter acesso a todas essas informações em detalhes. E mais importante ainda, ou talvez uma dica fundamental, leia editais de processos seletivos passados, né, porque nesse edital você vai ter a informação de como foram os critérios de avaliação dos processos passados, o que pode ajudar, inclusive, a você entender os critérios que serão utilizados no processo no qual você irá concorrer à sua própria vaga, né? A outra dica, né, a fundamental aqui pra gente é, embora possa parecer óbvio, né, escreva um projeto atual e relevante, né? Isso me parece uma dica muito básica, mas talvez é a dica essencial. E por quê? Todo projeto, o projeto de pesquisa ele vai entrar naquela documentação que eu comentei antes, né? Então, no processo seletivo tem análise de documento, deixa eu repetir um pouquinho, né? Voltar um pouquinho, tem análise documental. Lá na análise documental a gente vai avaliar o seu currículo Lattes, a gente vai avaliar o diploma, vai avaliar a média histórica, né? A média de pontuação que você obteve na graduação, na especialização, nos cursos que você
tem no passado, e a gente vai avaliar também o projeto de pesquisa, o documento que você está apresentando, o que você quer estudar durante o mestrado. Note a relevância, uma vez mais, de você conhecer sobre o programa, de você contatar professores anteriormente e de você também fazer disciplinas isoladas, porque todas essas iniciativas que eu mencionei anteriormente vão te ajudar demais na produção do seu projeto de pesquisa. E escreva, uma vez mais, um projeto atual e relevante, principalmente alinhado ao curso que você pretende fazer, né? Então, se você está fazendo você pretende fazer um mestrado na área de marketing, na linha de pesquisa de comportamento do consumidor, escreva um projeto que tenha alguma relação com essa área de concentração ou com a linha de pesquisa. A outra dica que eu passei também, que tem muita relação com a produção do projeto, quando você conhece o que os professores estão pesquisando, quando você conhece o que os professores estão publicando, fica mais fácil de você tentar alinhar o seu tema de pesquisa ao que os professores estão investigando. Note, gente, que o projeto de pesquisa é um critério, é um quesito que nós, professores, avaliamos se você irá entrar no mestrado ou não. Obviamente, o projeto que você submete num processo seletivo não necessariamente será o projeto que você irá conduzir ao longo do mestrado inteiro. É apenas um documento em que nós, professores, avaliamos a sua capacidade de escrita, a sua capacidade de argumentação, o seu raciocínio lógico, a coesão, a coerência textual, enfim, a gente avalia uma série de aspectos que são fundamentais para a gente saber se o aluno terá a condição de fazer um bom projeto, uma boa dissertação, se irá produzir, publicar depois, né? O projeto de pesquisa, mais importante do que o tema que você está apresentando no documento, a gente está avaliando outros critérios, né? A gente está avaliando a sua capacidade de escrita, a sua capacidade de argumentação, as referências que você está citando. Será que são referências atuais, por exemplo, né? São referências publicadas nos últimos 5 anos? Tem alguma referência internacional? Referências que estão disponíveis em alguns dos principais jornais, periódicos do mundo? Tudo isso são aspectos, são critérios relevantes que a gente avalia quando a gente está lendo um projeto de pesquisa. Aliás, também, se você gostaria de saber um pouquinho mais sobre como fazer um projeto de pesquisa para entrar no mestrado, né, coloque aqui nos comentários que depois eu gravo um vídeo falando especificamente de cada uma dessas importantes etapas aqui, ó, né? Obviamente ele tem que ser bem escrito, revisado, né? Mas um bom projeto de pesquisa ele é composto por algumas seções, né, alguns trechos fundamentais, o título fundamentalmente, né, seguido depois do resumo, né, e das palavras-chave. Depois vem a introdução do seu projeto de pesquisa. Geralmente na introdução a gente apresenta as lacunas, né, lacuna teórica, lacuna empírica, objetivos geral e específicos e a justificativa do projeto. Depois a gente apresenta o referencial teórico, né? Geralmente, gente, um projeto inteiro, né? Um projeto para submissão completo, com todas as seções aqui, tem em torno de 10 a 15 páginas, geralmente, né? Então não é um documento muito extenso, mas precisa ser muito bem trabalhado, muito bem escrito. Repito, se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre cada uma dessas seções, coloque aqui no comentário desse vídeo, que depois eu produzo um material especificamente sobre cada uma das seções aqui de um projeto de pesquisa. Tem também a metodologia, o cronograma em que você irá apresentar quais são, né, as etapas que você pretende realizar até a conclusão da sua dissertação, do seu mestrado, finalmente com as referências que você utilizou na produção deste material. Então são essas seções: título, resumo, palavras-chave, introdução, referencial teórico, metodologia, cronograma e referências, tá, gente? Mas note a relevância de ter um bom projeto e note a importância de todas as etapas anteriores para, inclusive, a produção de um bom trabalho, tá, gente? Uma última dica, a 8ª dica, aqui antes da dica bônus, né, do que eu passo para vocês, prepare-se para a entrevista, que é talvez uma das mais importantes etapas do processo de seleção. De novo, aqui na entrevista, se você for chamado, né, você passou no processo de documentação, na etapa de documentação, você passou na etapa da prova, né, você vai agora para a etapa da entrevista, conversar com a banca, geralmente 2, 3 professores do curso de mestrado, irá conversar com você numa data específica,
Nessa entrevista é fundamental, gente, que você, de novo, leia o site do curso, em que você chegue afiado, sabendo exatamente o que o curso propõe, qual é a área de concentração, quais são as linhas de pesquisa. Não é incomum, infelizmente, eu participar de processo, né, de estar selecionando o aluno para o mestrado, e infelizmente o aluno não saber qual que é a área do curso, qual que é a linha de pesquisa, não entrou para ver, por exemplo, o currículo dos professores, qual que é o interesse de pesquisa dos professores. Isso soa muito mal, né, porque a gente está avaliando, né, a gente está avaliando se o aluno tem condição de fazer um mestrado, se o aluno tem interesse em fazer um mestrado. Então, o primeiro passo, mais básico, eu diria, é o aluno demonstrar que quer entrar no programa, que ele conhece o curso, que ele conhece os professores, o que os professores estão pesquisando. Tudo isso é fundamental para a gente ter uma boa avaliação, para a gente ter uma boa impressão de que o aluno de fato quer fazer o mestrado e tem condição de fazer o mestrado. Então, de novo, veja o site do curso, né, veja o currículo dos professores, né, analise o currículo dos professores, mais uma vez, né, analise aqui, né, a área de concentração do curso e as linhas de pesquisa, né, porque isso é essencial também, isso vai ajudar a gente a entender. Repito aqui mais uma vez a dica, né, que eu passei anteriormente, né, veja, né, as disciplinas do curso, né, o horário que elas são ofertadas e por aí vai, e durante a entrevista, isso é um aspecto importante, gente, demonstre flexibilidade de temas, né, de novo, embora o projeto de pesquisa seja a porta inicial, quando você demonstra flexibilidade, você está mostrando para o professor, olha, professor, isso aqui eu gostaria de pesquisar, mas eu estou aberto a novas possibilidades, eu estou aberto a investigar outras temáticas que a gente vai descobrir durante o processo de curso. Isso demonstra também maturidade, demonstra que você está aberto a conhecer outras possibilidades de pesquisa, talvez mais importantes que aquela que você identificou apenas no começo da sua iniciativa, né, da produção do seu pré-projeto de pesquisa. Mas, gente, a etapa de entrevista é a etapa fundamental. Não deixe, né, não demonstre insegurança, não demonstre desconhecimento do curso, porque isso não vai soar bem, não vai pegar bem para a sua imagem enquanto um processo de seleção. A última dica, a dica bônus que eu passo para você que está ainda na graduação, né, mas já está pensando lá no mestrado, nos passos futuros, se você está na graduação, faça iniciação científica, porque isso demonstra, mais uma vez, que você tem interesse na pesquisa, que você tem interesse em conhecimento, que você quer ampliar a sua formação, né? Aliás, eu também gravei recentemente uma entrevista com o professor Roberto Bazzanini. Nessa entrevista ele fala sobre vocação acadêmica, né? Quem tem o perfil de atuar no mestrado, quem tem o perfil de fazer um mestrado e um doutorado, né? Também irei deixar na descrição desse vídeo o link para esta entrevista com o professor Roberto Bazzanini. Também gostaria de indicar aqui um outro conteúdo, uma outra entrevista, essa feita especificamente sobre o processo de entrevista, né? Essa etapa, essa oitava dica que eu estou falando com você, que é prepare-se para a entrevista. Eu fiz uma entrevista com o professor Márcio Machado, em que ele fala uma série de dicas complementares, especificamente sobre essa etapa. Também irei colocar aqui na descrição desse vídeo o link de acesso a esse material. Então, gente, 8 dicas fundamentais para você que pretende fazer um curso de mestrado, para você que quer entrar no mestrado, né? Se eu esqueci de alguma dica, coloque aqui no comentário, né? Se você tem alguma outra experiência, alguma outra sugestão ou opinião, também coloque aqui no comentário. Eu terei a satisfação de responder o mais breve possível. Tá ok, gente? Então, são essas aí, 8 dicas, mais a dica bônus. Se está na graduação, faça iniciação científica, né? Se você gostou desse conteúdo, se ele trouxe alguma informação para você, eu peço a gentileza para que você dê o like nesse vídeo. Isso ajuda no desenvolvimento do canal. Ao mesmo tempo, eu peço para você compartilhar esse conteúdo com outros alunos, seja de graduação ou alunos que estejam eventualmente interessados em fazer um mestrado. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo encontro. Até mais, gente. Tchau, tchau.